Agradeço muito a Deus por Deus ter levantado este ministério, o movimento profético do Apocalipse, capítulo 18, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, avisando o aviso de que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônios. E agradeço a Deus, irmãos e irmãs, que faz parte deste ministério, pois Deus levantou este ministério, irmãos e irmãs, para que nós todos não fossemos enganados em relação às trevas que cobriram a terra, em relação ao decreto dominical, a relação da guarda do domingo, pois Deus tem revelado para este ministério, para a sua serva Deuselene Souza, que o único ministério que não guardará o domingo é este. E com essas revelações, Deus tem mostrado também que a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual é uma liderança de jesuítas, elas escreveram nos textos dizendo que foi a L.G. White que escreveu, mas na verdade Ellen White não escreveu de forma nenhuma os textos que nesse vídeo vai ser apresentado para os irmãos. Os textos que vai ser apresentado os textos que se encontram no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, no capítulo 28, aonde fala lá para as pessoas guardar o domingo. Ellen White não escreveu isso, irmãos. Deus revelou em sonhos. Foi os jesuítas da liderança rejeitada da Igreja Adventista que escreveram, dizendo que foi ela que escreveu. Mas foram eles que escreveram, mandando guardar o domingo. Também no livro Eventos Finais, no capítulo 9, lá também tem vários parágrafos que a liderança rejeitada da Igreja Adventista, os jesuítas, escreveram e engana dizendo que foi L.G. White. Lá também manda guardar o domingo. Então, irmãos, esses textos Deus revelou através de sonhos, que não é para nós crer nesses textos que serão apresentados. Nós cremos nos livros de L.G. White como profetisa do Senhor, mas ela mesma nos advertiu, quando vê coisas que está contradizendo o que ela escreveu, então nós não devemos crer. Ela escreveu o quê? Ela escreveu que o domingo é o sinal da besta. Então nós devemos acreditar, irmãos, que o domingo é o sinal da besta. E não devemos abster-se de trabalhar no domingo. Nós não podemos guardar o domingo. Nós não podemos tirar esse dia para ser um dia missionário, irmãos. O dia missionário é o dia de sábado, um dia integral para a missão de Deus ali, trabalhar para Deus. Um dia para nós fazer culto de manhã. É o sábado, irmão, não o domingo. Então, os jesuítas, a liderança rejeitada, escreveram no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, no capítulo 28, e no livro Eventos Finais, no capítulo 9, falando que é para as pessoas tirar esse dia, o domingo, para ser um dia missionário, o domingo para que nós para de trabalhar nesse dia, para que nós descansa nesse dia, para manter a paz. Irmão, que paz essa lei dominical tem, irmãos? Irmãos, nós não devemos crer nesses textos, pois não foi L.G. White que escreveu, era mesmo nos advertiu, não creiais, irmãos, no que está me contradizendo. Guardar o domingo está contradizendo a nossa fé, irmãos. Deus mandou nós guardar o sábado. Nós devemos trabalhar 6 dias, de domingo a sexta, e no sábado descansar, não guardar o domingo. Então fica esse vídeo alertando todos aqueles que estão enganados dentro das igrejas, porque o quarto anjo ele está seguro.
O quarto anjo está seguro, esse ministério está seguro, porque esse ministério Deus já revelou que não guardará o domingo. Mas aqueles que estão dentro das igrejas, eles não estão seguros, eles têm que sair das igrejas e se unir com este ministério para que não guarde o domingo. Porque todos aqueles que não se unir com este ministério vão guardar o domingo. Porque este ministério é o único que não vai guardar o domingo. Então, veja aí os textos em áudio, os textos que a liderança rejeitada da igreja adventista escreveu e não Ellen G. White. E como já falei, repetimos, acreditamos nos livros de Ellen G. White, mas no que os jesuítas escreveram dizendo que foi ela, não obedeceremos e não acreditamos. Continuaremos somente guardando só o sábado, pois isso que a Bíblia manda e também Ellen G. White. Amém e amém. Agora assiste os textos que os jesuítas escreveram e depois 3 louvores de advertência para aqueles que não querem se perder. Então, 3 textos de advertência para não guardar o domingo e vir para o ministério Quarto Anjo. Amém e amém. Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 28. O trabalho no domingo. Sanatório, Califórnia, 17 de agosto de 1902. Prezado irmão, procurarei responder a sua pergunta quanto ao que deve fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise, que parece estar se aproximando agora, foi que quando o povo fosse compelido à observância do domingo, os adventistas do 7º dia mostrassem prudência, deixando seu trabalho comum nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não devemos lhes dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Se tiverem de refrear unicamente indivíduos que não temam a Deus nem aos homens, em breve isso perderá para eles a novidade, e verão que não lhes é coerente nem proveitoso serem estritos quanto à observância do domingo. Prossigamos com o nosso trabalho missionário de Bíblia na mão, e o inimigo há de ver que derrotou sua própria causa. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito, fazendo ao mesmo tempo uma obra da mais elevada importância. Se dedicarmos o domingo à atividade missionária, o chicote será arrebatado das mãos dos fanáticos arbitrários, que se teriam deitado em humilhar os adventistas do 7º dia. Ao verem que nos domingos nos empenhamos em visitar o povo e abrir perante eles as Escrituras, é inútil procurar impedir nossa obra fazendo leis dominicais. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor. Podem ser realizadas nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode-se fazer trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se verdadeiros hinos de reavivamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Fale-se acerca da temperança e da religião genuína. Desse modo aprenderemos muito acerca de como trabalhar e alcançaremos a muitos. Dediquem os professores em nossas escolas o domingo a trabalhos missionários. Fui instruída de que seriam assim capazes de derrotar os propósitos do inimigo. Tomem os professores consigo os estudantes para realizarem reuniões em favor dos que não conhecem a verdade. Desse modo, realizarão muito mais do que conseguiriam de outra maneira. Eventos Finais, capítulo 9. Leis dominicais. Abster-se de trabalhar no domingo. Quanto ao campo relativo aos estados do Sul, a obra nessa região precisa ser efetuada o mais sensata e cuidadosamente possível.
e da maneira em que Cristo agiria. O povo logo descobrirá o que credes a respeito do domingo e do sábado, pois eles farão perguntas. Então podeis dizer-lhes isso, mas não de tal modo que atraia a atenção para vosso trabalho. Não precisais abreviar vossa obra por trabalhar no domingo. Abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. Se eles viessem até aqui e dissessem: deveis parar vosso trabalho e vossos prelos no domingo, eu não vos diria: mantende os prelos em movimento, pois o conflito não é entre vós e o vosso Deus. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como o dia para mostrarem a lavagem de roupa. Empenhar-se em atividades espirituais no domingo. Procurarei responder a vossa pergunta quanto ao que deveis fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. A luz que me foi dada pelo Senhor, numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar se aproximando de vós, foi que quando o povo estivesse sendo, por um poder de baixo, compelido à observância do domingo, os adventistas do sétimo dia mostrassem prudência, deixando seu trabalho ordinário nesse dia e dedicando-se a atividades missionárias. Desafiar as leis dominicais não fará senão fortalecer em suas perseguições os fanáticos religiosos que as buscam impor. Não lhes deis ocasião alguma de vos chamarem violadores da lei. Ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz mediante a abstenção de trabalho que constitua delito. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito farão em proveito do Senhor. Podem realizar-se nesse dia reuniões ao ar livre, em casas de família. Pode fazer-se trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem consagrar esse dia para redigir seus artigos. Realizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reuniões vivamente interessantes. Cantem-se verdadeiros hinos de reavamento e fale-se com firmeza e poder do amor de Cristo. Levai os estudantes para fora, a fim de realizarem reuniões em lugares diferentes e efetuarem obra médico-missionária. Eles encontrarão as pessoas em casa e terão excelente oportunidade para apresentarem a verdade. Esta maneira de passar o domingo é sempre agradável ao Senhor. Então, vocês viram aí os textos que a liderança rejeitada da Igreja Adventista escreveram mentindo, dizendo que é L.G. White que escreveu. Então vocês caem no engano do sinal da besta se quiserem, porque já foi dada a advertência. Essa maneira, irmãos, de passar o domingo dessa forma, guardando o domingo, isso é mentira, não é agradável ao Senhor. É agradável aos jesuítas, ao papado, a Satanás. Se você guardando o domingo, passar a maneira dessa forma no domingo, tirando o domingo para ser um dia missionário, um dia para fazer culto, ou seja, obedecer às leis dominicais, é agradável ao diabo, ao papado e aos jesuítas da liderança rejeitada da Igreja Adventista do sétimo dia. E você, por obedecer, recebeu o selo da besta na mão e receberá as 7 últimas pragas. Agora, ouve este hinos, mostrando a advertência para aqueles que querem escapar do selo da besta, que é o domingo. O decreto dominical é a prova venal. Quem não guardar o domingo será odiado, perseguido e aprisionado. Os governantes e as igrejas caídas ficarão muito furiosos com aqueles que não obedeceram o decreto dominical.
serão proibidos de comprar e vender, serão humilhados, e outros torturados e condenados à morte por não abster-se de trabalhar no domingo. O decreto dominical é o decreto para o domingo ser o dia de descanso, o dia missionário e de culto e reavivamento. Não obedeça ao decreto dominical, meu irmão, pois o domingo é o dia do dragão. O domingo é o falso sábado, é o falso dia missionário, é o sinal da besta, o selo da perdição. O decreto dominical é o falso reavivamento espiritual. Receberão as 7 últimas pragas quem obedecer o decreto dominical. Não obedeça ao decreto dominical, meu irmão, pois o domingo é o dia do dragão. O domingo é o falso sábado, é o falso dia missionário, é o sinal da besta, o selo da perdição. O decreto dominical é o falso reavivamento espiritual. Receberão as 7 últimas pragas quem obedecer o decreto dominical. Os novos domingueiros chegaram desconfiados, e o sábado por completo ainda não abandonaram. Mas já começaram na igreja adventista a fazer culto no domingo de manhã, e pelo domingo estão apaixonados. É o sinal da besta que começaram a receber os novos domingueiros que ao catolicismo estão a obedecer. Os cultos das igrejas no domingo de manhã é uma transgressão da santa lei de Deus. É adoração à besta e à sua imagem, mostrando que são desleais. Os novos domingueiros chegaram, adventistas, fazendo cultos nas igrejas no domingo de manhã. A sacudidura lançaram fora da peneira, não foram fiéis na última obra derradeira. É o sinal da besta que começaram a receber os novos domingueiros que ao catolicismo estão a obedecer. Os cultos das igrejas no domingo de
manhã é o sinal da besta que os adventistas estão a receber. Os novos domingueiros que ao catolicismo estão a obedecer. Culto na igreja no domingo de manhã é o sinal da besta que os adventistas estão a receber. O domingo contra o santo sábado é a grande prova para o povo de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Guardar o domingo é receber o sinal da besta. Guardar o sábado é receber o sinal de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Quereis fugir da ira dos homens, mas não fogem da ira de Deus. Não se incline Mardoqueu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Os adventistas que guardaram os 2 dias não pode a Deus obedecer, pois Deus manda trabalhar 6 dias e não 5 como eles crer. Não se pode guardar os 2 e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se incline Mardoqueu, não se curva os 3 hebreus.
não se inclines, adventistas. Faça como os judeus não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus.